dia, o meu nome é Gisela e estou aqui para vos falar de um novo produto que está no mercado. É um produto feito em Portugal, um produto português, portanto já é uma vantagem. Este produto está a ser distribuído pela Attila Decor. E então de que é que se trata? Trata-se do papel termotransfer. No site da Attila já vão conseguir ver tudo o que existe em termos de imagens. Esta, por exemplo, é uma delas, é uma das imagens, e vocês vão conseguir ver então a diversidade no site da Attila. No que é que consiste? Consiste então num papel ou numa imagem que poderá ser transferida para as mais diversas superfícies. Entretanto, superfícies quer dizer materiais. Entretanto, eu vou-vos dizer quais são as superfícies e os materiais onde poderão ser usados, tendo em atenção depois alguns parâmetros para que esta transferência seja bem sucedida. Então, o que é que eu vou precisar para fazer esta transferência? Vou precisar dos papéis e vou precisar também do promotor de aderência. Quais são então os materiais onde eu poderei fazer este tipo de transferência? Em termos de resultado final, deixa-me dizer-vos, está um quadro. E esta parte aqui então é a transferência, é uma das transferências, é um dos exemplos. Então, quais são os materiais onde eu consigo fazer este tipo de transferência? Neste caso tenho aqui uma tela, está bem? E esta foi a imagem que eu transferi. No caso da tela, por ser algodão, e este processo que eu vos vou dar indicação passa-se para a tela, passa-se para o tecido normal de algodão e é exatamente igual também para o pano cru, está bem? Então, neste caso, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de colocar o promotor de aderência numa camada mais generosa, porque eu tenho que garantir que toda a superfície fica bem impregnada com o promotor de aderência. Não sendo excessiva, tenho que garantir, porque existe uma trama e, portanto, eu tenho que garantir que toda a superfície está de facto bem impregnada. Como eu vos estava a dizer, quer na tela, que é algodão, quer no pano tecido de algodão, quer no pano cru, este deverá ser o procedimento. Portanto, uma camada mais generosa e depois vou ter que deixar secar bem, o que levará em dias normais, sem chuva, como é lógico, sensivelmente 2 horas, está bem? Portanto, garantir que o produto está bem seco e depois então passar a fazer a transferência. Relativamente à forma como eu faço a transferência, eu depois vou fazer pequenos vídeos onde vocês poderão perceber como é que efetivamente se fazem as transferências, a forma correta de as fazer. O que é que eu vou precisar mais para fazer as transferências e sempre? De um ferro de engomar. O ferro de engomar, eu vou-vos mostrar aqui o meu. O ferro de engomar será preferencialmente um ferro destes, portanto que não seja um ferro a vapor por causa dos orifícios e aí depois a distribuição do calor não vai ser igual. Portanto, um ferro destes utilizado à temperatura máxima, está bem? Outra coisa que é imperativa para que este processo seja bem sucedido é o facto de eu trabalhar em superfícies planas, porque se eu estou a trabalhar com um ferro, é o ferro que vai permitir a transferência da tinta usada nos papéis para a superfície que eu estou a querer trabalhar e, portanto, o ferro não é moldável e convém que a superfície seja o mais plano possível, está bem? Portanto, temos aqui o caso da tela, temos, como eu vos tinha falado, o caso do pano cru, bem impregnado, está bem? Temos aqui uma outra e ainda um bocado de tecido de algodão. É muito provável que quando eu uso um tecido de algodão ou inclusivamente o pano cru, esteja aplicado em um material que eu depois vou querer lavar. É possível? Sim, é possível. Devo lavar a uma temperatura fria ou no limite de 30 graus no programa eventualmente das lãs, que é um programa para roupas delicadas, está bem? Outra coisa que é importante neste caso é, depois de eu fazer a transferência, aplicar, e do tecido estar já bem arrefecido, eu aplicar uma outra camada generosa para ter a certeza que o tecido está bem impregnado
do promotor de aderência, tá bom? À frente depois vou exemplificar. Portanto, tenho aqui pano cru, algodão e a tela. Ainda dentro dos têxteis, o que é possível? Eu consigo fazer transferências em cetim. No caso do cetim, eu não preciso de usar, para preparar a superfície, não preciso de usar então o polímero, está bem? Neste caso é completamente desnecessário. Faço uma transferência direta no tecido. Tenho aqui um outro exemplo, está bem? Portanto, no cetim a transferência é direta. Se por um acaso estiverem eventualmente a trabalhar num tecido que contenha mais que 70% de poliéster, o que é que acontece? Vocês não vão necessitar também de usar o promotor de aderência. A transferência é direta, fica e lavam exatamente da mesma forma, no mesmo processo, porque hoje em dia muitas das roupas, muitas t-shirts, por exemplo, têm mais que 70% de poliéster e então neste caso será desnecessário este uso, está bem? Outro dos materiais onde é possível este tipo de transferências, e aliás ela surge exatamente para eu poder trabalhar e criar peças diferentes e peças decorativas, que foi as madeiras, é o caso das madeiras. Tenho então aqui uma placa onde foi feita a transferência. Neste caso, a própria imagem tem os veios da madeira, que foram também transferidos, para além dos dizeres que cá estão, está bem? Tenho então aqui esta placa, tenho aqui uma tampinha de uma caixa, tenho aqui uma caixa, e vocês depois vão ver à frente qual é o processo de trabalharmos com as transferências na madeira, porque eu tenho aqui 3 opções completamente diferentes, onde se obtém resultados diferentes, mas depois então num vídeo que eu vou fazer à frente, vocês vão perceber. Portanto, as madeiras, imaginem agora aquelas rodelas que há com os cortes da madeira, que depois trazem a cortiça à volta, eventualmente para fazerem bases para irem à mesa da cozinha, para suportar os tachos, para suportar uma taça, etc. E ainda nesta categoria das madeiras, também o que é possível? É possível eu fazer também este tipo de transferência em laminados. Neste caso, eu usei um laminado com um efeito de madeira, mas poderá perfeitamente ser o branco ou ser uma cor clara. Isso é que é imperativo. Para quê? Para que a imagem fique muito nítida e fique uma imagem perceptível, está bem? Portanto, é imperativo também que a base onde eu estou a trabalhar seja clara. E neste caso, o que é que eu vou fazer? Vou limpar bem a superfície, não preciso de lixar porque à partida ela será lisinha, regra geral os laminados são lisos. Vou colocar então uma camada do polímero, deixo secar bem e depois passo então a fazer a transferência. Neste tipo de superfícies, nas madeiras e neste caso dos laminados, sensivelmente 15 minutos é o tempo de secagem do polímero. Uma camada fina, está bem? Na superfície, deixam secar bem e passam então a fazer a transferência. Outro dos materiais possíveis, e que surgiu um bocadinho pela necessidade, e então fui ver se dava, foi o facto de, se eu não posso trabalhar com este tipo de imagens em superfícies curvas, que formas é que eu tenho de aproveitar aquela imagem que eu de facto gosto, como é que eu a vou aproveitar? Então, é possível eu fazer a transferência de imagens para 2 tipos de papéis, papel de seda e papel de arroz. Podem comprá-los brancos, existem folhas, existem rolos, e então o que é que eu vou fazer? Vou escolher a minha imagem, neste caso foi esta imagem, eu queria aplicar num abajur, que tem a base clara, e então o que é que eu fiz? Agarrei no papel de arroz e vou colar bem a folha, para que ela não deslize e fique direitinha, não é? Que senão dá a sensação de que a imagem está desfocada. Vou aplicar na parte mais porosa da folha, portanto a menos lisa, e depois com o ferro vou passar, está bem? E consigo perfeitamente, como podem ver aqui, transferir a imagem e depois usar com a técnica do decoupage, está bem? Isto no caso das superfícies curvas. Portanto, não lisas. Portanto, papel de arroz,
e papel de seda. Isto é possível. Uma das questões que me foi colocada foi se estes materiais funcionariam em chapa. E sim, de facto funciona. Está aqui uma imagem, não sei se conseguem ver bem, porque isto faz aqui alguns reflexos. Portanto, consigo fazer uma transferência também em chapa. Tá? Outra dos materiais onde é possível o uso desta técnica é também a chacota. No caso desta chacota, desta peça especificamente, vocês veem que ela tem aqui uma ligeira curva, está bem? Isto de facto é o limite e o máximo permitido para a aplicação desta técnica. Se for mais curvo que isto, não é possível porque depois o ferro não vai conseguir fazer pressão, nem vai conseguir aderir da forma que se pretende para um bom resultado. Está bem? Portanto, estes são os materiais, penso que já vos falei em todos, os materiais onde eu poderei aplicar. Eventualmente existirão outros materiais onde poderão ser aplicados. Eu estou habituada a trabalhar mais nuns e essencialmente na madeira, que é onde eu gosto de trabalhar. No caso, por exemplo, das madeiras, eu também poderei utilizar em contraplacado. O que é que eu vou fazer? Porque, regra geral, o contraplacado é um bocadinho mais escuro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar uma tinta de giz, uma tinta chalky, com a menor quantidade possível de acrílico. E então pinto, deixo secar, faço lixo ligeiramente para que a superfície fique lisa, faço a aplicação do promotor de aderência, deixo secar o promotor de aderência sensivelmente 15 minutos e passo então à aplicação da transferência, está bem? Então à frente irão ser-vos mostrados alguns vídeos com os diferentes materiais, está bem? Então até já, obrigada!